Cenas como essas parecem inusitadas para alguns, mas é apenas mais um dia de trabalho para outros. Isso porque no Pantanal não importa o quanto de dinheiro que um fazendeiro tenha, o que manda por lá é o regime das águas. Durante as cheias e secas, os peões têm que carregar o gado de um local para o outro em muitas áreas que são totalmente alagadas. Mas o pior não é a água, e sim o que pode ter dentro dela e o que pode acontecer com os peões e o gado que tentam atravessar. Por isso eles criam técnicas incríveis para lidar com tudo isso, mas mesmo assim muitas vezes o pior acontece. Você vai entender o porquê, afinal essas águas escondem a maior espécie de cobra do mundo, além de vários outros animais ainda piores. Nós já comentamos sobre o que pode acontecer com esse gado em outros vídeos do canal, porém o assunto entrou em alta novamente com a viralização de vários vídeos como esse, de muitas cabeças de gado atravessando os rios e áreas alagadas. O Pantanal brasileiro é uma das maiores planícies alagáveis do mundo, um território selvagem e desafiador que abriga uma pecuária rústica e resistente. Criar gado nessa região exige muito mais do que conhecimento técnico, requer coragem, habilidade e uma profunda conexão com a terra. Entre os desafios enfrentados pelos pantaneiros, um dos mais icônicos e perigosos é a travessia dos rios com o rebanho. Esse processo essencial para garantir a alimentação do gado ao longo das estações é uma verdadeira prova de resistência tanto para os animais quanto para os homens que os conduzem. Durante o período de chuvas, o Pantanal se transforma em um imenso mar de água doce. As fazendas se tornam ilhas temporárias e os pastos verdes ficam submersos, obrigando os criadores a buscar novas áreas secas para o rebanho. É nessa época que as comitivas pantaneiras entram em ação. Formadas por grupos organizados de peões experientes, essas expedições conduzem milhares de cabeças de gado através de terrenos alagados, trilhas enlameadas e rios infestados de predadores. A travessia dos rios é sem dúvida o momento mais crítico. Os peões precisam planejar cada detalhe, escolhendo cuidadosamente o local de travessia, pois as águas ocultam perigos que podem custar a vida de muitos animais. Entre os predadores mais temidos estão as onças pintadas, que observam silenciosamente a movimentação do gado, buscando uma oportunidade para atacar. Além delas, há as piranhas, que podem atacar bois feridos ou debilitados, e as sucuris gigantes, capazes de capturar um bezerro inteiro. Para minimizar as perdas, os pantaneiros utilizam técnicas ancestrais. Uma das mais conhecidas é o chamado boi de piranha. Quando um rio está repleto desses peixes carnívoros, os peões sacrificam um boi velho ou doente, jogando-o na água antes da travessia. As piranhas, atraídas pelo sangue, se concentram nesse único alvo, permitindo que o restante do rebanho passe em segurança. Outra estratégia é aproveitar a presença dos jacarés, grandes predadores de piranhas que ajudam a manter a população desses peixes sob controle. As sucuris, por outro lado, representam um perigo mais difícil de evitar. Apesar de serem tímidas e evitarem a movimentação intensa do gado, elas costumam atacar bezerros que se afastam do grupo ou que param para beber água nas margens dos rios. Muitas vezes os peões só percebem a ausência de um animal depois que já é tarde demais. No entanto, como esses répteis preferem emboscadas silenciosas, a movimentação intensa do rebanho acaba sendo uma barreira natural contra ataques frequentes. Além dos perigos naturais, há também os desafios físicos enfrentados tanto pelos animais quanto pelos peões. As comitivas viajam durante dias, às vezes semanas, enfrentando calor extremo, noites frias e uma infinidade de insetos que transformam cada parada para descanso em um verdadeiro tormento. Os mosquitos, em especial, são uma praga constante, atacando sem trégua tanto o gado quanto os homens. Os peões, por sua vez, se protegem como podem, cobrindo-se com panos e usando repelente improvisado. Cada membro da comitiva tem um papel bem definido. O ponteiro, geralmente o mais experiente, guia a tropa de mulas e lidera o caminho. Os fiadores garantem que o gado não saia da rota estabelecida, enquanto o meeiro ocupa o centro do rebanho, mantendo o ritmo da caminhada. Na retaguarda, o culatreiro assegura que nenhum animal fique para trás. E à frente de todos, o cozinheiro segue com uma pequena carroça ou cavalo, preparando as refeições e montando os acampamentos antes da chegada do grupo. A comida precisa ser simples, mas nutritiva, pois os peões gastam uma quantidade imensa de energia ao longo do dia. Pratos como arroz carreteiro e macarrão de comitiva são comuns, preparados com carne seca, ingredientes de fácil conservação e preparo.
preparo. Durante a noite, depois de um dia exaustivo, os homens se reúnem em volta do fogo, compartilhando histórias, tocando viola e preparando-se mentalmente para os desafios do dia seguinte. Mas nem só de desafios e perigos vive a pecuária pantaneira. O Pantanal é um dos poucos lugares do mundo onde ainda se preserva uma raça de gado única, o boi pantaneiro. Também conhecido como tucura ou cuiabano, esse bovino de origem europeia se adaptou perfeitamente às condições extremas do bioma. Mais resistente ao calor e à umidade, ele é capaz de pastar no capim nativo das áreas alagadas, algo que outras raças não conseguem fazer. Além disso, seu instinto mais agressivo faz com que enfrente as onças de maneira mais eficaz, reduzindo os ataques e garantindo maior segurança ao rebanho. Infelizmente, o boi pantaneiro está em risco de extinção. No início do século XX, estima-se que havia cerca de 3 milhões de exemplares na região. Hoje restam apenas algumas centenas de animais puros, espalhados por fazendas e projetos de conservação. Para preservar essa raça histórica, pesquisadores e criadores se uniram, desenvolvendo programas para aumentar a população e garantir que essa herança genética única não desapareça. As comitivas pantaneiras não são apenas um meio de transporte de gado, elas representam um modo de vida, uma tradição que atravessa gerações e simboliza a resiliência dos homens e mulheres do Pantanal. Cada travessia é uma batalha contra a natureza, mas também uma demonstração de respeito e harmonia com o meio ambiente. O Pantanal continua a ser um território selvagem e indomado, e os pantaneiros seguem enfrentando seus desafios, mantendo viva uma tradição que é a própria alma dessa terra.